Paz de Deus a todas as nações. Sou Sandro Pedro, aqui do canal Eclesiastes 11:5. Hoje, de novo indo para o serviço, que o Pedro trabalha à noite. E para falar sobre um assunto, uma revelação que Deus me deu anos atrás. Como eu, Pedro, já vos falei em alguns vídeos, eu, Pedro, estou no morro. Como eu, Pedro, falei em alguns vídeos, fui batizado no ano de 2001, no ano do atentado das Torres Gêmeas, do World Trade Center. Cada prédio tinha 110 andares, sendo que os terroristas sequestraram 4 aviões. Um se chocou contra a Torre Norte, outro contra a Torre Sul, outra caiu na Pensilvânia e o outro avião caiu no Pentágono. Eu, Pedro, aqui também para falar sobre o vídeo, sobre o cálculo que Deus me ensinou a calcular no terço católico romano, onde Deus fala que o 666 está ali. Mas por quê? Ali em Lucas capítulo 4, versículo 8, quando Jesus foi no deserto da Judéia, que fica para o lado leste, o diabo mostrou para Jesus todas as nações do mundo. Ele falou: tudo isso, se prostrado me adorares, te darei. Então o que Jesus falou? Afasta-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. O que é dar culto somente a Deus? É orar somente a Deus. E Jesus fala ali em Mateus capítulo 6, versículo 7: e orando não useis de vãs repetições como as nações, que pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos mais rapidamente. O terço católico tem 6 bolas. Essas 6 bolas são os 6 Pai Nossos. E o terço significa a terça parte. O que é a terça parte? A terça parte significa algo inteiro, dividido em 3 partes iguais. Então o que é o terço? O terço é apenas a terça parte com as suas 6 bolas. O que são essas 6 bolas? Se é a terça parte dos Pais Nossos, os 6 Pai Nosso do terço, que simboliza a terça parte, os 6 Pai Nosso é nada mais e nada menos que o terceiro 6 do número 666. Porque se o terço é a terça parte e tem 6 bolas, que são os 6 Pai Nossos, então tem que ter a primeira parte, que são 6 bolas, a segunda parte, que também são 6 bolas, e o terço, que é a terça parte, que são os 6 Pai Nossos. Na verdade é o terceiro 6 do 666, o número da besta. Essa revelação Deus me deu anos atrás. E que Deus abençoe a todas as nações do mundo. A paz de Deus a todas as nações. Então vamos para finalizar esse vídeo, nesse dia 1º de agosto de 2025. A Maria de Roma não está no céu, não, porque a mulher vestida de vermelho, que o diabo ensina a chamar de Maria, na verdade matou o Messias Jesus, a pedido dos sacerdotes de Jerusalém e povo judeu. Essa Maria, Deus diz ser a Babilônia de Apocalipse 17, a cidade de Roma, a prostituta, que reina sobre todos os presidentes da terra, conforme é escrito em Apocalipse 17, versículo 18. Eu, Pedro, aqui, mais uma vez, no cemitério Dona Francisca, para falar a palavra de Deus
sobre quando Deus ensinou a mim, Pedro, calcular o número da besta no próprio terço católico. Ali em Lucas, repetindo novamente, ali em Lucas capítulo 4, versículo 8, a palavra de Deus diz que o diabo falou para Jesus: todas essas nações te darei autoridade sobre todas essas nações, se prostrado me adorares. O que Jesus falou? Esperar sair esse barulho. O que Jesus falou quando Satanás falou: todas essas nações te darei autoridade sobre todas essas nações te darei, se prostrado me adorares? Jesus falou: afasta-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isso, o diabo o deixou. E Jesus, depois de 40 dias e 40 noites, teve fome. E também ali, o que significa prestar culto somente a Deus? Significa orar somente a Deus. Porque se uma pessoa está prestando culto para qualquer outro nome que não é Deus, essa pessoa está orando para qualquer outro nome que não é Deus, já está prestando culto e desobedecendo a palavra de Deus. E Jesus falou: quando orares, não seja como as nações, não utilize vãs repetições nas orações, como as nações que pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos mais rapidamente. Na verdade, a palavra de Deus diz que quando as pessoas estão orando para outro nome que não é Deus, estão orando para demônios e não a Deus. E Deus, como vocês viram nesse vídeo, essa parte anterior, o próprio Deus revelando que o próprio 666 está no terço católico, nas 6 bolas que são os 6 Pai Nossos. Finalizando hoje no cemitério Dona Francisca esse vídeo, nesse dia 1º de agosto de 2025. E não esquecendo que amanhã é sábado e domingo será o dia 9 de Tammuz. Não, me perdoe. No domingo, hoje é sexta-feira. Daí amanhã é sábado. E no domingo será o dia 9 de Ave de 5.785, onde o povo de Israel relembra a destruição do primeiro e do segundo templo de Jerusalém. E já estão na mente a construção do terceiro, que será construído pelo próprio diabo. E no domingo, eu, Pedro, nesse mesmo túmulo aqui, ó, porei mel em 2 taças da Santa Ceia que eu e minha esposa comemoremos. Porei mel. Lançarei na frente dessas 2 colinas, lá na frente, do outro lado da rua Dona Francisca, na planície, na frente dessas 2 colunas, onde lá tem uma cerca com os palanques que seguram as cercas. Eu, Pedro, vou botar 7 amostras de perfume que a minha mulher tinha me dado em 7 palanques da cerca. Cada um terá um perfume na mesma direção dessas 2 colunas e na mesma direção onde eu, Pedro, jogarei o mel, nas 2 taças de Santa Ceia, as segundas 2 últimas taças de Santa Ceia, e dentro de uma taça vai estar a moeda de 25 centavos. Estará a moeda de 25 centavos, me perdoe, 25 centavos brasileira, simbolizando esse ano de 2025, e Jeremias 25, a destruição do primeiro templo e a destruição do segundo templo e a construção do terceiro templo de Jerusalém. E tudo se cumprirá conforme a vontade de Deus nesse fim dos tempos. Esse ato profético amanhã farei. Lançarei no domingo, me perdoe. Lançarei no domingo essas 2 taças com mel,
simbolizando a destruição do primeiro e segundo templo de Jerusalém e a construção do terceiro, que também será construído por Satanás. Agora eu, Pedro, estou indo para o trabalho, e que Deus abençoe a todas as nações. Me perdoe se às vezes no profetizar, às vezes eu falho em alguma coisa, mas graças a Deus, Deus me faz consertar na hora, ainda no próprio vídeo. E que Deus abençoe a todas as nações do mundo, e até o próximo vídeo.